E nessa videoaula de hoje, nós iremos então preparar as amostras biológicas para posterior isolamento, caracterização e determinação da atividade enzimática nessas amostras. O tecido que iremos utilizar como amostra biológica é o tecido cerebral, tá? O qual será homogeneizado, posteriormente passará por um processo de fracionamento e separação dos componentes celulares e posteriormente cada componente será armazenado, acondicionado e congelado para posterior então verificação da atividade enzimática em cada uma das frações celulares correspondentes. Para a execução dessa aula, então, nós iremos utilizar os seguintes materiais e equipamentos. Primeiramente, nós iremos utilizar as centrífugas preparativas, tá? Dois tipos diferentes, uma centrífuga de rotor com ângulo fixo e uma centrífuga com rotor de ângulo variável, né? Que nós chamamos de rotor swing. Iremos utilizar também os tubos e adaptadores para essas centrífugas, né? Cada uma delas possui um tipo de tubo específico a ser utilizado e também os adaptadores para esses tubos. Faremos uso também do conjunto de brinco-pipetas. Iremos utilizar também uma caixa com gelo, onde nós faremos a dissecação do tecido cerebral. Manteremos sempre o tecido a ser dissecado em gelo. Para a homogeneização do tecido cerebral, nós iremos utilizar então um homogeneizador do tipo Potter. Existem vários tipos de homogeneizadores e este é um deles, né, amplamente utilizado nos laboratórios de ciências biológicas e biomédicas, né, do mundo inteiro. E por último, então, nós faremos uso também da balança analítica. Para realizarmos então a preparação da amostra, nós iremos utilizar camundongos como animal de experimentação. Esses animais então terão o seu tecido cerebral removido. Esse tecido cerebral será homogeneizado através do uso do homogeneizador comentado anteriormente. Este tecido homogeneizado, que nós chamaremos então de homogenato, será transferido para os tubos de centrífuga e será submetido ao processo de centrifugação. Depois então de sacrificarmos o animal, tá, e removermos o tecido cerebral, então a próxima etapa agora é nós homogeneizarmos esse tecido cerebral a fim, né, de rompermos com a sua estrutura celular, né, rompermos a membrana plasmática e liberarmos todos os componentes celulares para o meio que nós iremos adicionar neste tecido. Tá? Então o primeiro passo agora é pegarmos o Potter, tá, que é esse instrumento aqui de homogeneização, colocarmos o nosso tecido cerebral dentro do Potter, certificarmos que ele foi até o fundo, sempre mantendo o tecido em gelo, tá? Isso irá reduzir a atividade metabólica da nossa amostra e evitará a degradação espontânea ou a degradação enzimática das nossas proteínas, preservando então a integridade do tecido. Tá? Então a próxima etapa agora é adicionarmos 10 ml de tampão Tris-HCl com EDTA a este tecido para procedermos com a homogeneização. Vamos então agora acoplar o pistilo do Potter, tá, a este motor, fixá-lo. E esse motor ele está acoplado a um controlador de velocidade, tá, ao qual então nós vamos ligar e encaixar a parte de vidro
do Potter e lentamente iniciarmos as rotações, até que o pistilo chegue ao tecido. Podemos notar que já começou então a homogeneizar esse tecido, a solução já se tornou um pouco mais opaca. E nós vamos proceder então 10 vezes esse processo de subir e descer com o êmbolo, até que todo o tecido esteja completamente homogeneizado. Podemos ver então que a solução ficou completamente homogênea, opaca, não sobrou nenhum resíduo aqui de tecido no nosso homogeneizador. Então, a partir de agora, a gente vai dar início ao procedimento de fracionamento celular. Após então homogeneizarmos o tecido, nós vamos transferir todo o conteúdo que está aqui no Potter para um tubo de centrífuga, este aqui, e depois submeteremos este tubo ao processo de centrifugação. Importante aqui na hora de vertermos o conteúdo é tomarmos cuidado para que todo o conteúdo que está no Potter seja vertido ok. Então este é o nosso tubo que vai ser submetido para a centrifugação. Antes então de iniciarmos o processo de centrifugação, nós vamos retirar uma alíquota deste homogeneizado, que nós vamos chamar de homogenato total, porque contém todos os componentes celulares da nossa amostra inicial. Nós vamos tirar aqui uma alíquota então de 1000 microlitros e vamos passar para um tubo Eppendorf. E este tubo nós vamos denominar então de HT, homogenato total. Vamos congelar essa amostra a menos 20 graus, para mantermos então uma alíquota do nosso homogenato total. Antes de iniciarmos o processo de centrifugação, nós temos que confeccionar um outro tubo, que vai formar o par com este aqui que contém a amostra, que tem exatamente o mesmo peso deste tubo aqui, para podermos equilibrá-los na centrífuga. A centrífuga tem que ficar com o peso equilibrado para evitar então que ela entre em desbalanço e isso cause ou danifique o equipamento. Então agora nós vamos levar esses dois tubos até a balança, vamos pesarmos esse tubo aqui, vermos qual o peso que ele possui e vamos completarmos esse outro tubo aqui com água até chegarmos ao peso deste aqui. Uma vez aqui na balança, antes de iniciarmos a pesagem dos nossos tubos, é importante nós tararmos a balança para ela ficar zerada. E antes de realizarmos a pesagem do tubo, é importante secarmos bem ele para não ficar nenhum resíduo de gelo ou de água no entorno do tubo. (14 gramas, 683). Devolvemos a nossa amostra ao gelo, sempre tomando cuidado para manter a amostra no gelo, evitar ao máximo que ela fique à temperatura ambiente. E agora então, nós vamos colocarmos o nosso tubo que vai formar o par com o nosso tubo amostra. Para equilibrarmos então o peso dos dois tubos, nós iremos utilizar água. Vamos preencher esse tubo aqui com volume aproximado aqui de água. Podemos colocar
pouquinho mais. E vamos colocar esse tubo na balança novamente. Então, o peso dele tem que ficar em 14,683. Passou um pouquinho. 15,765. Então, eu vou retirar um pouquinho do volume com o auxílio de uma micropipeta. (14,782). Então, podemos retirar um pouquinho mais de líquido. Perfeito. 14,683. Exatamente. Retiramos o tubo. Colocamos aqui no gelo, junto com a amostra. E daqui, então, partiremos para a centrífuga para realizar a nossa primeira centrifugação. Estamos aqui nas salas onde ficam as centrífugas do nosso departamento. Esse equipamento grande aqui que vocês podem ver. As centrífugas, elas possuem diversos modelos, tamanhos, formas diferentes, mas todas elas funcionam baseadas no mesmo princípio, que é separar componentes, moléculas, partículas, enfim, de acordo com a força da gravidade. Então, a gente acondiciona a amostra aqui dentro, existe um rotor aqui, que vai girar numa determinada velocidade e vai gerar um campo, uma força G bastante alta, que vai fazer com que as partículas então migrem dentro do meio que elas estão solúveis, de acordo com essa força G. Partículas maiores tenderão a migrar primeiro para o fundo do tubo e partículas menores tenderão a migrar mais posteriormente. Então, a primeira coisa, nós vamos pegar nossas amostras, a nossa amostra, vamos encaixar neste tubo aqui, que é um adaptador para esse tipo de centrífuga. Colocar aqui. E vamos pegar então o nosso par, que contém água, e vamos colocar exatamente na posição oposta no rotor. Então vai ficar um tubo de frente para o outro. Vamos fechar a tampa do rotor, fechar a centrífuga. Ela vai ligar a refrigeração para baixar a temperatura até 4 graus, para manter exatamente na mesma temperatura que estava no gelo. E o próximo passo agora, então, é a gente setar os parâmetros da centrífuga para ela fazer a centrifugação. Então, a primeira informação que nós vamos inserir aqui é justamente a força G. Então, de acordo com o protocolo, esta primeira centrifugação ela vai ser a 600 Gs, ou seja, 600 vezes a força da gravidade, durante 10 minutos. Então, setado o tempo, setada a força G que nós vamos usar no protocolo, nós vamos dar start. Então, ela vai começar a girar o rotor, nós vamos acompanhar aqui pelo monitor. Ela começa numa aceleração bastante baixa, para verificar se os tubos estão equilibrados, e depois então ela começa a acelerar até atingir a força G que nós determinamos aqui nos parâmetros da centrífuga, certo? Então agora vamos aguardar os 10 minutos e depois voltaremos aqui para retirar as amostras da centrífuga. Terminado o tempo de centrifugação, então, nós vamos retirar a amostra da centrífuga. O momento de retirada da amostra é um momento extremamente importante, porque como agora nós vamos ter a formação de duas fases na nossa amostra, um pellet no fundo do nosso tubo e o sobrenadante na parte superior,
É importante que quando a gente retire o tubo, nós não movimentamos ele para justamente não remisturar novamente, né, essa amostra. Então vamos tirar aqui. Aqui vocês podem notar a formação do pellet aqui no fundo, essa parte bem mais clara aqui, tá? E o nosso sobrenadante na parte superior. Vou colocá-lo no gelo, sempre mantendo em gelo, tá? E vou retirar então o nosso parzinho. Vou retirar os adaptadores, deixar aqui. Fechar a centrífuga e voltar para o laboratório para agora separar essas duas fases da nossa amostra. Finalizada a primeira centrifugação, então, nós vamos agora retirar o sobrenadante, né, que é o líquido que ficou nesta fase superior aqui, e descartar esse pellet. Esse pellet contém, né, restos de célula que não foram homogeneizadas, né, capilares sanguíneos, enfim, tá? Todos os debris que não foi possível homogeneizar com a homogeneização no Potter. Tá? Então, o que nos interessa agora é justamente este sobrenadante que está aqui. Para retirar esse sobrenadante, nós vamos pegar um outro tubo de centrífuga, vamos verter esse líquido tomando todo o cuidado para não desmancharmos o pellet. Este resto que sobrou então aqui no nosso tubo é o nosso pellet, que será então descartado. Tá? Nós não teremos interesse em testar, tá, esse pellet justamente porque ele é um resíduo de células que não homogeneizaram, que não tiveram sua membrana plasmática rompida, então nós não teremos interesse. Nós iremos apenas utilizar este sobrenadante aqui, que nós iremos chamar de sobrenadante 1. Tá? Próxima etapa agora é pegarmos este sobrenadante 1 e centrifugarmos novamente a 15.000 Gs, ou seja, 15.000 vezes a força da gravidade, durante 15 minutos. Isso vai nos proporcionar formar um novo pellet e um novo sobrenadante. Este pellet que nós formaremos agora será denominado de P2, né, ou pellet 2, e ali terão algumas organelas, né, de interesse para a qual a gente vai avaliar a atividade enzimática, certo? Então agora eu vou pesar esses tubos novamente na balança, né, para equilibrar este aqui com o seu parzinho, né, equilibrar os dois, deixar ambos com o mesmo peso e levar novamente para a centrífuga para fazer a centrifugação. Então, com os tubos equilibrados, novamente aqui na centrífuga, vamos abrir, afrouxar a tampa, recolher a nossa amostra, colocar no rotor, o nosso tubo para equilíbrio, rosquear a tampa do rotor, fechar a centrífuga e agora setar os parâmetros aqui, né, para a nossa próxima centrifugação. Então nós vamos fazer uma centrifugação a 15.000 Gs, tá, durante 15 minutos. Setado os parâmetros, start, observamos para ver se a centrífuga vai acelerar de maneira correta, para ver se os tubos estão equilibrados. Tá? Uma vez ela acelerando, vamos aguardar então 15 minutos para o final dessa centrifugação. Terminada a centrifugação, nós vamos retirar novamente as amostras. Sempre tomando cuidado para não agitar os tubos, tá? E novamente podemos ver aqui então a formação de um pellet bem característico, tá? Depois eu vou mostrar em maiores detalhes para vocês lá no laboratório.
E o nosso sobrenadante. Sobrenadante 2, pellet 2. Tá? Acondicionar novamente em gelo. Retirar o nosso tubo de equilíbrio. E retornar ao laboratório, então, para seguir as próximas etapas do protocolo. De volta ao laboratório, então, vamos agora para a próxima etapa do protocolo, que é justamente retirar este sobrenadante, o sobrenadante 2, que nós chamaremos de S2, e ressuspender este pellet aqui, tá, num outro tubo para armazenarmos, que é o pellet 2, que nós chamaremos de P2. Gostaria de destacar, se vocês olharem com maior cuidado, aqui no pellet nós podemos ver que tem, né, um ponto aqui de uma coloração um pouco caramelo, um pouco mais escura do que o restante. Tá? Este pellet aqui é um pellet que está enriquecido em mitocôndrias, e esta coloração que está aparecendo aqui, uma coloração um pouco mais escura, tá? Um pouco mais caramelo, é justamente a coloração, né, das mitocôndrias devido à presença de citocromo, né, na composição de algumas proteínas. Tá? Então, é um pellet bastante característico, onde nós podemos observar, tá, esse enriquecimento aqui de mitocôndrias. Então, vamos verter com cuidado também, tá, o sobrenadante num outro tubo, sempre observando para não desmanchar o pellet. Tá. Vai acabar sobrando um pouco de sobrenadante no fundo do tubo. Este resto de sobrenadante nós vamos coletar com a pipeta, para evitar então que a gente danifique o pellet. Bom, então aqui nós temos o nosso sobrenadante coletado já, e aqui nós temos o nosso tubo com o pellet. Este pellet nós não iremos descartar, tá? Como a gente fez com o pellet 1. Este pellet aqui, que é o nosso pellet 2, nós iremos coletar ele e armazenarmos num tubo para posterior, então, dosagem da atividade enzimática, a determinação da atividade enzimática. Como é que nós vamos, então, coletar esse pellet daqui? Nós vamos ressuspendê-lo utilizando o nosso tampão, o nosso tampão Tris EDTA, que nós utilizamos lá no início desta aula para homogeneizar o tecido cerebral. Então, nós iremos ressuspendê-lo em 2 ml, 2.000 microlitros. E para ressuspender o pellet, nós iremos fazer, né, uma pipetagem repetida aqui, sempre pressionando o líquido contra o pellet. Aos poucos, então, ele vai soltando. Nós podemos ver que a solução tampão começa a ficar um pouco mais turva, né, à medida que o pellet solta. Agora nós temos aqui o pellet já ressuspendido. Quando a nossa solução ficar completamente homogênea, ela está pronta então para a gente coletar e armazenar num tubo Eppendorf. Esses dois tubos, então, nós vamos chamar de P2, pellet 2. E iremos, então, congelá-lo a menos 20, junto com o nosso tubo com homogenato total. O sobrenadante 2, nós iremos, então, centrifugá-lo mais uma vez. No entanto, a próxima centrifugação agora, ela vai ser uma centrifugação muito mais prolongada, tá?
e a uma força G muito maior. A centrifugação anterior foi a 15.000 Gs durante 15 minutos. Esta próxima agora vai ser durante 1 hora, 60 minutos, a 100.000 Gs. Para isso, então, nós vamos ter que trocar de tubo, passar por um outro tubo e também iremos trocar de centrífuga. A centrífuga que nós estávamos utilizando, ela não vai até esta força G, ela chega aí no máximo até 40.000 Gs, mais ou menos. Então, nós passaremos agora por uma outra centrífuga que consegue chegar a 100.000 Gs. No entanto, esta outra centrífuga usa tubos diferentes desses que nós estamos utilizando, por isso, então, nós vamos necessitar trocar os tubos. Para trocarmos, então, a nossa amostra de tubo, nós iremos pegar o nosso tubo que nós estávamos utilizando e o tubo, então, que vai ser utilizado nessa nova centrífuga. Vamos verter o sobrenadante neste novo tubo. Colocá-lo no gelo. E agora vamos pegar um outro tubo para fazer par com este na centrífuga. E vamos colocar água. Estes dois tubos, então, nós vamos levar para a balança, equilibrar novamente o peso deles e depois seguirmos para a centrifugação. Então, estamos aqui na outra sala de centrífugas, aqui do departamento, onde nós estamos aqui em frente a um outro tipo de centrífuga, a preparativa, denominada então de ultracentrífuga. Justamente por que ultracentrífuga? Porque ela vai atingir forças G muito maiores do que aquela que nós estávamos utilizando anteriormente. Essa centrífuga ela tem um tipo de rotor um pouco diferente daquela que nós estávamos utilizando. Essa centrífuga aqui usa um rotor chamado de swing, ou seja, de ângulo móvel, aonde nós vamos encaixar essas caçapas aqui no rotor. E elas vão fazer este movimento aqui durante a centrifugação. A outra centrífuga que nós estávamos utilizando, ela tem um rotor de ângulo fixo, ou seja, o nosso tubo sempre fica na mesma angulação durante a centrifugação. Aqui nessa centrífuga não. Conforme ela vai centrifugando, a caçapa vai subindo. Então, vamos pegar a nossa amostra, encaixá-la aqui na caçapa, fechar a caçapa com a sua tampa respectiva. E cada caçapa tem uma numeração que deverá ser colocado exatamente no local com o respectivo número aqui no rotor. Então, essa aqui é a número 1, nós vamos encaixar no número 1 e ela fica aqui. Então, a próxima caçapa que nós vamos utilizar agora é a que fica exatamente no ângulo oposto desta aqui, que é a número 4, aonde nós vamos botar então o nosso tubo de equilíbrio. Este rotor, ele não pode ser posto apenas com 2 caçapas. Nós temos que sempre preencher ele e tomar cuidado para ficar todas as caçapas preenchidas, mesmo sem a amostra. Então, a gente vai fechar. Esta aqui é a 2. Vamos fechar, então, a 2 com a 5. Vamos abrir agora a centrífuga, encaixar o rotor, fechar. E antes de setarmos os parâmetros aqui no visor da centrífuga, nós vamos fazer vácuo. Por que fazer vácuo? Como esta centrífuga aqui ela vai girar numa rotação muito alta, para atingir a força G que nós precisamos, é ideal que não haja ar aqui dentro para evitar, então, que tenha um atrito muito grande com os tubos e acabe aquecendo a centrífuga. Então, por isso que nós centrifugamos aqui a vácuo. Vamos setar os parâmetros.
então a força G. Nós vamos setar então para 100.000. Quando nós formos setar a força G, ele vai nos perguntar qual é o rotor que nós inserimos aqui. Cada rotor tem uma numeração, tá, que precisa ser fornecida para a centrífuga para ela poder calcular o número de rotações para chegar naquela força G. Então eu seleciono aqui, tá, vou pegar da lista de rotores utilizado e o nosso é o P40ST. Tá? Agora sim ele nos permite inserir a força G, tá? 100.000 Gs. Enter. O tempo então, 1 hora, Enter. Para a gente iniciar a centrifugação, nós temos que esperar ela completar o vácuo. Tá? Quando completar o vácuo, nós podemos então iniciar a centrifugação. Então, estamos aqui na centrífuga novamente, ela terminou de fazer a centrifugação. Então, eu vou soltar o vácuo. E vou retirar as nossas amostras para levar para o laboratório. Vou retirar o rotor. E vou começar pela caçapa número 1, que foi a primeira que nós colocamos, que é onde tem a nossa amostra. Vou colocar ela na estante, vou levar a estante para o laboratório. Caçapa 2. Três e assim por diante. Fechar a centrífuga, desligá-la e retornar para o laboratório para coletarmos a nossa amostra. Retornando ao laboratório, nós vamos coletar a nossa amostra. Tá? Então ela está aqui no tubo, na caçapa 1. Vamos retirá-la daqui. Sempre com cuidado para não agitar. Tá? Dessa vez vai ser bastante difícil visualizar o pellet, mas o pellet vai ficar bem embaixo aqui, tá? Esse halo mais claro que tem aqui na extremidade do tubo e o restante tudo é sobrenadante. Este pellet aqui, ele contém agora principalmente membranas celulares, membrana plasmática e membranas de organelas, né, que acabaram se rompendo durante o processo de homogeneização, mas principalmente membrana plasmática. E o restante aqui do nosso sobrenadante, tá, contém a parte solúvel da nossa célula, todo o citoplasma e todas as proteínas, lipídios, carboidratos, enfim, que estão solúveis no citoplasma. Nós vamos agora separar o nosso sobrenadante 3 do pellet 3, seguindo as recomendações do protocolo e o procedimento que nós fizemos anteriormente. Vamos manter a amostra em gelo. Tá? Com a pipeta, nós vamos retirar parte do sobrenadante 3 e passarmos para um tubo. Vamos coletar 2 tubos de sobrenadante 3. Então, com o auxílio da pipeta, nós vamos coletar 1000 microlitros do sobrenadante 3. Acondicionarmos aqui no tubo Eppendorf, mais 1000 microlitros do sobrenadante 3. Identificarmos as amostras, para não corrermos o risco depois de misturar. Então, esse aqui é o S3, sobrenadante 3.
Ok. E o próximo passo agora é nós ressuspendermos esse pellet. Então, para isso, eu vou pegar o nosso tubo que era par, né, que serviu de tubo de equilíbrio. Eu vou verter fora esta água, aqui no gelo. E o restante do sobrenadante que nós não iremos utilizar, vou verter aqui no tubo, tomando cuidado para o pellet não soltar. Vou utilizar a pipeta para retirar o restante que sobrou aqui. Ok. E este pellet agora, eu vou ressuspendê-lo em tampão Tris-EDTA. Mesmo tampão que nós utilizamos para preparar o nosso homogenato cerebral lá no início da aula. Então, vou ressuspender este pellet em 1000 microlitros, tá? E vou fazer o mesmo procedimento que eu fiz com o pellet anterior. Tá? Então, vou pipetar algumas vezes aqui. Feito o processo de homogeneização, tá? Podemos verificar que o pellet... Então, ainda temos alguns resíduos, então vamos continuar homogeneizando. Nós temos que homogeneizar muito bem, porque se ficar algum grumo aqui do pellet, no momento em que nós formos fazer o ensaio da atividade das enzimas, isto vai acabar interferindo bastante no ensaio. Então, nós temos que ter uma amostra aqui muito bem homogeneizada. Qualquer grumo que ficar, ele tem que ser homogeneizado com a pipeta. Agora sim, uma amostra bastante homogênea. Então, eu vou retirar esta amostra, passá-la para um outro tubo Eppendorf, retirar o restante que ficou aqui, sobrou ainda alguns microlitros. Vamos retirar todo o conteúdo e colocar novamente no tubo. Vamos marcar este tubo aqui como P3, pellet 3, e vamos congelar junto com o S3, o HT e o P2, que já estão no freezer a menos 20 graus. E na próxima aula, então, nós vamos pegar essas amostras aqui e ensaiar para verificar em qual delas nós temos uma maior atividade de algumas enzimas.